Hoje vamos fazer um comparativo dos quadros de medição agrupada da norma GED 119 da CPFL. Temos aqui à minha esquerda o quadro de medição metálico, à minha direita o quadro de medição em policarbonato. Esses são os dois modelos previstos pela norma atual da CPFL e aqui vamos falar um pouquinho das vantagens de cada um deles. Quando que eu utilizo um quadro metálico? O quadro metálico ele é interessante em uma situação onde você vai utilizar ele ao tempo, porque ele é um quadro mais robusto, ele é um quadro com uma melhor construção e com mais capacidade de absorver algum tipo de impacto ou de absorver as intempéries, luz do sol, chuva, esse tipo de situação. Então ele é um quadro mais indicado para essas áreas externas. Ele é um quadro que ocupa um pouco mais de espaço, porém ele facilita a questão da instalação. Então quando você vai fazer uma reforma de um condomínio já existente, esse quadro se torna muito mais rápida a instalação e também simplifica muito para o eletricista que está fazendo a instalação. Ele também é um quadro onde você tem mais espaço e mais modularidade para estar colocando outras situações, como por exemplo um disjuntor de carro elétrico, ou colocar alguns disjuntores de distribuição na parte de administração. Então ele permite mais expansões e ele tem uma capacidade melhor de receber esses componentes no quadro de forma com que fiquem mais espaçados e com uma melhor dissipação térmica. Já o quadro de policarbonato, que está aqui à minha direita, ele é um quadro de construção mais simples, porém ele é um quadro muito utilizado em ambientes internos, em ambientes que você tem pouco espaço por ser um quadro compacto. Então a gente tem aqui duas situações. Esse quadro, por exemplo, da minha esquerda é um quadro de 12 medidores, esse da minha direita é um quadro de 21 medidores. Então exatamente eles são bem próximos de tamanho, só que esse quadro aqui cabe muito mais medições num espaço menor. Então ele é indicado para esse tipo de situação. Ele também é um quadro com melhor custo-benefício, então ele é um pouco mais em conta que o metálico para uma aquisição. Às vezes numa situação onde o orçamento está um pouco mais apertado, ele é uma ótima opção. Então o quadro de policarbonato ele dá um pouco mais de trabalho na sua instalação, devido às saídas serem individuais na traseira, mas uma vez instalado também é uma ótima opção para o cliente no quesito de espaço e de usabilidade do quadro. Esse quadro é interessante também de diferença da relação do metálico na posição dos relógios. Aqui no metálico a gente tem todos os disjuntores concentrados na parte de cima e os relógios concentrados na parte do meio. Quando a CPFL vai mexer, ela acaba tendo acesso a todos os relógios e os disjuntores também, um usuário tem acesso ao disjuntor do outro. Já no quadro de policarbonato é tudo individualizado. Então cada consumidor tem o seu próprio compartimento, onde vai o seu relógio e onde vai o seu disjuntor. Dessa forma, é melhor às vezes para a questão de individualidade de cada consumidor, permitindo que o consumidor coloque um cadeadinho ali na porta do seu disjuntor e que outras pessoas não tenham acesso a esse disjuntor. Então, numa instalação onde você não tem um síndico, um porteiro o tempo todo ali no prédio, é mais interessante um tipo de instalação com esse quadro para você ter a questão da segurança das outras unidades. Então, dificilmente ocorrerá uma situação em que um vizinho possa vir e desligar a sua unidade consumidora por engano. Essas são as principais diferenças entre os quadros, quadro metálico e policarbonato. Os dois são excelentes produtos, cada um com o seu tipo de aplicação. Cada um tem os seus prós e tem os seus contras para cada aplicação. E a Artbel, ela trabalha com os dois tipos de quadros. Estamos aqui à disposição para estar fazendo um orçamento para você. Se você quiser estar fazendo uma comparação entre os dois tipos de quadros para ver qual melhor atende em relação a custo, em relação a espaço, em relação a atendimento de normas, podemos fazer esse levantamento em cima de um projeto indicado pelo cliente ou no caso de uma reforma, em cima do quadro que já está instalado no edifício.